E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Malaquias, no primeiro capítulo, versículos de 1 a 14. Amém, povo de Deus? Quem está bem, diga amém. Dia gostoso de chuva, né? Glória a Deus pela chuva. Vamos ler o texto. Vamos acompanhar o texto que deve estar já no telão para você. Malaquias, primeiro capítulo, eu vou ler do versículo 1 até o 14. Amém? Que é o capítulo inteiro, na verdade. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, o irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Presta atenção, irmãos. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom que é o nome de Esaú, que Edom significa vermelho, que é os descendentes de Esaú são os edonitas, né? E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vos direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Aleluia. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizei, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ouça, versículo 8. Quando trazeis animal cego para sacrificar, diz, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, multiplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Versículo 14 diz assim, pois maldito seja o enganador. Enganador e ladrão é quase a mesma palavra no hebraico. Eu quero falar, irmãos, fica tranquilo, porque o texto ele é pesado, mas eu quero trazer uma palavra para você que vai te levantar, não vai te derrubar. Diga amém por isso, irmãos. Que vai te ajudar a entender algumas coisas. Eu vou falar sobre amar a Deus.
e amar a Deus de todas as formas, de todas as maneiras, como diz o autor aos evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas. A gente ama com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento, não é? A gente ama realmente a Deus. É interessante a gente falar de Malaquias, porque Malaquias é Malak em hebraico e significa o meu mensageiro. É um profeta que é um mensageiro de Deus. Então pode ser entendido que Malaquias pode ser uma pessoa, mas também pode ser um título. Não é um título de alguém que tem uma mensagem profética. E chamo a sua atenção para esse momento que Malaquias é um dos 12 profetas menores, do grupo dos profetas menores, e é o último no texto bíblico, aqui no Velho Testamento, que faz depois a ligação para o Novo Testamento. Ele tem mensagens importantíssimas que abrem uma porta de entendimento. Na verdade, você lê, são 4 capítulos apenas, Augusto, você lê não uma vez, mas diversas vezes, você vai encontrar diversos ensinamentos, porque inclusive proféticos a respeito de Jesus e também a respeito de João Batista. Ele faz essa ligação. Por isso que aqueles que compilaram o texto, montaram a Bíblia, resolveram, ele não está cronologicamente no seu lugar, mas resolveram colocar ele como último, porque é um texto que faz uma ligação para João Batista e depois para Jesus. É preciso você entender aqui, irmãos, o pano de fundo de Malaquias. E eu quero que você entenda isso. O pano de fundo de Malaquias é a desconfiança do amor de Deus. As pessoas começaram a desconfiar do amor que Deus tinha. Então ele diz assim no versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor dos Exércitos. Só para você entender bem rapidamente isso, eu quero que você entenda que o povo de Israel estava voltando. No tempo de Malaquias, eles estavam voltando do exílio babilônico, não é? E eles acreditavam, eles tinham a fé, eles estavam acreditando em algumas pequenas promessas ou grandes promessas de Ezequiel e de Zacarias, especialmente de Zacarias, que faz muita ligação com Malaquias, que eles tinham tanta certeza que parecia, pega comigo, irmãos, parecia que aquelas promessas seriam cumpridas imediatamente. São promessas de restauração de Israel, promessa de restauração do templo de Israel, da nação judaica, da nação de Israel. Era a restauração, e eles achavam que aquilo poderia acontecer imediatamente, tamanho impacto que a mensagem de Zacarias e de Ezequiel causaram na vida do povo de Israel. Causaram, Ezequiel, o seu trabalho foi dentro, quando eles eram ainda prisioneiros, quando eles estavam ainda no exílio babilônico. Ele teve um ministério de 22 anos dentro do cativeiro babilônico. É incrível isso, a palavra dele dando uma palavra de libertação. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, tem muita coisa que Deus já prometeu para você. E tem coisas que Ele vai cumprir hoje, mas tem coisas que Ele não vai cumprir hoje. Porque quando Deus faz uma coisa, Ele não faz para te dar alguma coisa, Ele faz para mudar a tua vida. Quando Ele fala alguma coisa para você, ou quando Ele quer te dar algo, Ele não te dá pela simples necessidade, embora Ele tenha prazer em atender a sua necessidade, mas Ele faz para transformar a sua vida. Se Ele não causar um impacto na nossa vida, inclusive dentro do profeta Malaquias, vai prejudicar a sua geração. Vai prejudicar os seus filhos, vai prejudicar a sua vida, porque você não vai entender o que é e nem vai saber como receber tudo aquilo que Deus te deu. Mas é incrível a gente pensar como passou muito tempo e eles não receberam aquilo que haviam ouvido ainda. Então eles começaram a duvidar do amor de Deus. Aí eu faço uma pergunta: como é que eles tiveram a coragem de duvidar do amor de Deus? Como é que eles começaram a duvidar do amor de Deus? Porque algo que eles acreditavam que Deus ia dar, não havia dado ainda. Será que Deus, a gente hoje, eu podia até transferir essa pergunta para mim e para você, como é que em algum momento nós podemos duvidar do amor de Deus?
Haveria alguma razão para duvidar do amor de Deus? Em detrimento de tudo que Ele já fez, ainda nós estamos numa situação privilegiada em relação àqueles que Malaquias escreve para eles. Eles ainda não tinham visto o Messias, embora tinha a promessa dele. Agora a gente já tem tudo. O Messias veio, o Messias ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele deu a sua vida, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Pai, a obra chegou até nós, e ainda tem crente que duvida de Deus. Chega em algum momento da sua vida, ele consegue duvidar. Será que Deus me ama? Às vezes algo está acontecendo de ruim na sua vida, você coloca em xeque. Você poderia colocar em xeque tudo, menos o amor de Deus. Menos o amor de Deus. Passou um tempo, eu vou falar em datas inteiras, passou lógico um tempo, lógico que passou um tempo. Passaram mais de 100 anos dessa história, passaram, é verdade. Você vê em Esdras, 460 antes de Cristo, Esdras, ele já estava com o povo saindo do exílio, Esdras trazendo uma mensagem poderosa e tirando o povo e trazendo para Jerusalém de volta. É o primeiro grupo exilado que sai da Babilônia. E ele prega em 440, nós vemos Neemias fazendo isso. Em 440, Neemias vai. Você conhece a história de Neemias, ele está nesse contexto, Malaquias. E aí, 420, Malaquias, ele começa a escrever sobre isso. Ele pega um povo desacreditado, que não acreditava. Eles esqueceram o amor de Deus. Então presta atenção na frase. Quando o amor de Deus e a sua fidelidade são postas em dúvida, presta atenção, os compromissos sagrados deixam de ser sagrados. Eu vou repetir, hein? Vai doer alguma coisa, mas eu tenho que dizer. Quando o amor de Deus e a sua fidelidade são colocados em dúvida, vem porventura alguma dúvida, ele não vem só isso, vem os compromissos sagrados, também deixam de ser sagrados. Você começa a colocar tudo em xeque. Se tem algo num relacionamento que não é bom, é a dúvida, é a desconfiança, é a falta de confiança. Em qualquer relacionamento humano, o que se mantém em pé em relacionamentos é a confiança. Quando a confiança é quebrada, você tem duas opções. Ou você deixa aquele relacionamento, ou você reconstrói a confiança. A reconstrução da confiança permite que os relacionamentos se mantenham em pé. Mas a reconstrução da confiança passa por isso, irmãos. Porque se você duvidar do amor de Deus, você vai começar a desconfiar de coisas. Você desconfia da igreja, você desconfia do pastor, você desconfia da intenção, você desconfia de tudo, você desconfia da Bíblia. Você vai desconfiar do amor de Deus. Ele desconstrói muitas coisas importantes. Na verdade, se você pegar Malaquias, você vai ver, desconstrói o dízimos e as ofertas. As pessoas já encolheram as mãos, está no contexto de Malaquias. Elas encolheram a mão, já não dizimavam mais, não ofertavam. Se você conhece um pouco da história, você vai ver que os sacerdotes, os levitas, eles já estavam passando dificuldade, eles tinham que se locomover, porque o povo não contribuía, porque estavam desconfiados, não é nem do sistema, eles estavam desconfiados de Deus. Irmão, se é uma coisa preciosa que você tem que segurar na tua vida, é a confiança em Deus, a confiança no amor de Deus. Então sempre diga assim, em qualquer situação da tua vida, Deus me ama. Tem um aleluia para dizer isso, irmão? Deus me ama, ainda mais na manhã de Santa Ceia, você tem que declarar mais ainda. Deus me ama. Perder a desconfiança é descontrolar isso. Você pega coisas sagradas, igual dízimo e oferta, não é porque o meu dízimo e a minha oferta está atrelado à minha confiança, está atrelado à minha confiança no amor de Deus por mim. Eu tenho certeza que Ele não instituiria, não colocaria algo para nós se fosse nos prejudicar. Ele fez algo por amor, porque Ele é amor, Ele me ama. Então se Ele fez algo, Ele fez porque Ele me ama. Quem crê nisso dá um aleluia de crente. Se você ler Malaquias, você vai ver que eles começaram a desconfiar do casamento, do matrimônio. E eles começaram a desconfiar também, os próprios aí no caso, os próprios sacerdotes começaram a desconfiar daquilo que eles estavam fazendo. Já não faziam como deveriam fazer. Se você pega os comentários sobre isso, você vai ver que, e eu acredito que também que esse texto de Malaquias, especialmente capítulo 1 e 2, aliás, inteiro,
para os sacerdotes que não estavam mais fazendo o culto como deveriam fazer, não oferecendo aquilo que deveriam fazer, mas também para o povo, que estava deixando de trazer a contribuição para que o sacerdote pudesse levar, porque na verdade o sacerdote oferecia no altar o que o povo dava, e o que o povo estava dando já não era bom, era animal com defeito, era cego, era coxo. Quem está entendendo, pastor, levanta a mão, dá um amém para eu continuar. Mas, ao mesmo tempo, se fosse só para os sacerdotes, nós estamos hoje em 2019, você já entendeu isso, que na graça, na era da graça que nós estamos, na era cristã que nós estamos, Jesus veio, Ele nos tornou, na abertura do véu, Ele me tornou sacerdote. João, ao Apocalipse, ele diz isso, e você lembra muito bem de Pedro, em 1 Pedro 2,9, que nós somos nação santa, sacerdócio real. Então, eu e você temos essa palavra para nós, porque agora nós apresentamos para Deus a nossa oferta. E a maneira da nossa oferta, irmãos, eu tenho tanto para dizer sobre isso, eu vou dizer mais à noite. Porque realmente é muito forte, a gente só pensa no ato da contribuição. E o ato da contribuição tem muita coisa atrás. Tem muita coisa. Você vai entender, inclusive, contribuição de uma maneira diferente. Eu preciso pensar aqui em Jacó e Esaú. Porque está aí no texto. Jesus diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, eu vos tenho amado. E aí, ele mesmo faz a pergunta, você quer saber como é que eu tenho amado? Ele diz assim, eu escolhi a Jacó, eu amei a Jacó, está no texto, né? E aborreci a Esaú. Para a gente entender o que ele fez, eu quero que você entenda uma coisa. O que ele fez é amor. Deus não tem nada escuro diante dos olhos dele. Quem começa a ler, e eu vou aguçar você a pegar o seu texto bíblico em casa, em abrir Romanos 8, 9, 10 e 11. Lindos textos, né, pastor? Pega Romanos 8, 9, 10 e 11, é uma coisa maravilhosa. Eu li hoje de manhã, umas 3 vezes esse texto, é uma coisa impressionante. 8, 9, 10, ele vai mostrar esse caminho. E ele vai dizer para você como é esse caminho. Porque alguns pensam que isso aqui é predestinação. Por isso vai lá em Romanos 8, 9, 10 e 11, você vai entender claramente. Eu não vou abordar ele aqui agora. Mas eu quero que você pense o seguinte, quando ele olhou e ele disse, ele é tão perfeito, irmãos, Deus sabe tanto das coisas, que ele já sabia antes de Jacó serem gerados no ventre da mãe, ele já sabia que Jacó escolheria o que era melhor, e Esaú não. Mas eu pego a história de Esaú e de Jacó, eu trago uma questão para nós. Qual era o problema, qual era a diferença entre Jacó e Esaú? Um era mais forte, era ruivo, caçava, o outro era mais franzino, gostava de ficar em casa, de fazer comida. Ele queria, o sonho dele era ser Masterchef. Qual era a diferença? Isso não é diferença, irmão. Qual era a diferença entre Jacó e Esaú? Alguém quer dizer alguma coisa? A fé. Puxa, que lindo, a fé é uma coisa importante. Oi? Oi? O amor a Deus, que legal, o que mais? Eu não tenho tempo, mas eu gostaria de fazer isso. Escuta, olha para o pastor. A grande diferença é o seguinte, Jacó sabia o que queria e sabia o que ele ia fazer. Jacó tinha noção, ele era franzino, ele era o mais despreparado. O pai dele, Isaac, amava mais Esaú do que a Jacó. Tá ou não está na Bíblia? Amava mais Esaú e Jacó, ele tinha interesse em Esaú e Jacó, tanto que na hora de abençoar, ele quis saber se era Esaú mesmo. Mas presta atenção comigo, Jacó sabia o que ele queria. Ele sabia onde chegar, ele era franzino, ele estava em último na fila, mas ele sabia onde que ele queria, ele só estava esperando a oportunidade chegar. Quem sabe o que quer, só fica esperando, ou ele faz, às vezes ele espera, mas ele faz a oportunidade acontecer. Eu sei o que eu quero, e eu aproveito as oportunidades, mas também crio as oportunidades.
Tem muita gente que fala mal de Jacó. Na verdade, o nome dele significa enganador. Isso é verdade. Talvez a sua história não é boa, talvez o seu princípio não é bom, talvez o seu pai e sua mãe não foram bons com você. Mas Deus está te dizendo assim: é só você escolher o correto, que Deus vai construir algo que você nem imagina na tua vida ainda. Num momento, e Esaú era imediatista. Ele só estava esperando no aqui e no agora. Irmãos, Esaú trocou a primogenitura por um prato de comida. Ei, olha para mim, irmãos. Viu? Olha para mim. Será que alguém morreria de fome por causa de um prato de comida? Ele ia passar fome, mas não morre de fome. Eu dou uma notícia para você: a fome vem e vai embora. Quando você tem fome, aquela fome dói, dá vontade de comer. Mas se passar um tempo, o teu organismo já se resolve. E ele vai resolver e você passa fome. Eu já fiz jejum de dias, eu sei o que é isso. Você deve saber o que é isso por passar fome ou por fazer jejum. A fome passa. Tem muita gente que entrega a sua vida ao diabo. Ele renega a Deus por causa de coisas passageiras. Ele troca um amor de Deus tão profundo por nós por coisas passageiras. Você está avaliando coisa passageira. Você sabia que tem crente que vai embora da igreja por causa do dinheiro? Você sabia disso? Que negócio é esse? O pastor está querendo dinheiro para ele, é muito dinheiro. Irmãos, não foi eu que inventei isso. Quem inventou não fui eu, foi o próprio Deus. A oferta, o sacrifício. Mas eles davam animal, eles davam fruta, não sei o quê, mas era o dinheiro deles. Naquela época a moeda de troca era o fruto do trabalho deles. Que é isso que eu quero trabalhar à noite. É o fruto do trabalho deles. E tem gente que troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Jacó disse: eu quero o que é eterno. Esaú disse: eu quero o que é passageiro. Jacó disse: eu estou de olho naquilo que é eterno. E Esaú estava dizendo assim: eu estou com uma vontade de comer um frango assado, que você não faz ideia. Tem gente que troca o que é eterno pelo passageiro. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Na verdade, diz o texto bíblico que ele despreza. Ele despreza. A minha filha me fez uma pergunta, porque eu conversei com ela hoje, a Ana. Ela me fez uma pergunta, não é sobre Esaú, porque que Jacó não contou para o pai dele: pai, sou eu, Jacó, que eu fiz um negócio lá com meu irmão, ele vendeu o direito de progenitura, e eu não preciso me disfarçar. Primeiro que o pai dele já estava à beira da morte, então o desgosto dele ia ser muito ruim. Ele ia expor o filho para o pai. Você não precisa contar o defeito de ninguém para enaltecer aquilo que você está acertando. Você só precisa viver aquilo que você está acertando, porque alguém do teu lado vai ver o que você está acertando e vai querer copiar você. Diga aleluia por isso. Tem gente que, para enaltecer a sua santidade ou a sua perfeição, ele começa a falar do defeito do outro. É grave isso, né? Isso é só para meditar. Mas vamos falar do outros dois aqui, para eu terminar. Vamos falar do filho e do servo. Qual é a questão do filho e do servo? De Jacó e de Esaú, eu quero saber de você, para que lado você está olhando? Jacó e Esaú, você está interessado nas coisas passageiras ou você está interessado nas coisas eternas? Você está interessado no amor de Deus ou você está interessado nas suas necessidades, inclusive na hora que você contribui? Porque a minha contribuição tem que ter interesse nas coisas eternas, não nas minhas necessidades, embora é promessa de Deus que as minhas necessidades seriam atendidas. Quando eu dizimo, quando eu contribuo, eu não estou olhando para as coisas passageiras, eu estou olhando para as coisas eternas. Então, quando eu olho para as coisas eternas, eu não vou chegar amanhã ou depois de amanhã e dizer: Deus, eu dizimei, hein? Eu estou cobrando a minha conta aqui. Estou precisando de uma bênção, eu dizimei. A gente tem que tomar um cuidado bem grande com isso. Mas vamos lá, filhos e servo, para eu terminar. Eu acho incrível que ele chama duas figuras importantíssimas para nós. Quando você aceita Jesus, você recebe o certidão de adoção. O seu nome é escrito no livro da vida. Você que não tinha pai, não tinha mãe, você se torna filho e filho de Deus. Diga aleluia por isso. E ele pega duas figuras importantíssimas para nós. Eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus? Levanta a mão e dá um aleluia. E ele pega uma outra figura importante, servo,
Depois que você aceita Jesus, se torna filho, o primeiro título que você recebe de Deus é servo. Então ele está falando as duas formas que eu vivo o cristianismo, as duas formas que eu faço a minha contribuição, as duas formas que eu valorizo aquilo que é sagrado, aquilo que foi instituído pelo próprio Deus, não foi instituído por gente, por homem. E é nisso que você tem que prestar atenção. Tem muitas coisas dentro da igreja que foram nós que inventamos. Foram nós. Você tem que prestar atenção. Você pode até gostar de algumas coisas que a gente faz, que a gente inventa ou não. A gente inventou o banco, a gente inventou a cortina ali, a gente inventa as luzes, a gente inventa a forma de fazer a escola bíblica, a gente que inventou, inclusive. A gente inventa um monte de coisa. A gente inventou os ônibus. Tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta. Isso aí é passageiro. Mas aquilo que é eterno, você tem que pensar. Presta atenção comigo. Filho, ele diz assim: o filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Me dá 3 minutos que eu termino, irmãos. Olha comigo. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Ele está dizendo que os dois honram. Quem é filho de Deus? Levanta a mão, dá um aleluia. Isso aqui é coisa de filho. E ele diz assim: e o servo é o seu senhor. Quem é servo de Deus aqui, levanta a mão, dá aleluia. O servo também honra o seu senhor. O problema é que vem na nossa mente, eu vou falar um pouco sobre servo. O problema é que vem na nossa mente o que nós temos na nossa cultura de hoje. Para você entender o que ele diz, você tem que olhar na cultura, que não é fácil isso. Não é só leitura que traz entendimento de cultura. Você tem que fazer uma pesquisa muito grande, e ainda assim você fica distante. Qual era a cultura do servo, qual o profeta Malaquias estava se referindo nas palavras de Malaquias, Deus dizendo: qual era a figura de servo? Não é aquele servo que trabalha e ganha, porque é isso que você está pensando. Já nem mais tem esse tipo de servo hoje no nosso mundo contemporâneo. Você está pensando, aquele que faz e aquele que recebe. Você tem o patrão, o dono da empresa, você trabalha para ele, ele manda, você faz, porque ele te paga, ele manda, você faz, porque ele te dá o salário todo mês, e senão ele te manda embora. Então, é essa às vezes a referência que você tem. Tudo bem, vai. Você vai trazer uma referência do tempo da escravidão. Aí você traz a referência do tempo da escravidão, que aqueles que eram escravos apanhavam, e não sei o quê, daquele jeito que não tem nada a ver com o texto bíblico, inclusive. O servo aqui, porque é interessante, você vai ver, ele fala do filho que honra e o servo que honra. E aí ele diz assim, vamos pegar bem no texto, só para você entender, porque isso é importante agora, para eu concluir o meu pensamento. Ele diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou o servo, onde está o respeito para comigo? A diferença de filho e de servo, existe uma palavra: respeito. Irmãos, o servo, ele faz por respeito. Pega a palavra no dicionário da língua portuguesa, o que significa respeito. Respeito é consideração, é colocar a pessoa em autoestima, é depender daquela pessoa. Quando ele estava dizendo, ele estava cobrando do servo o respeito, a honra, que é respeito nesse caso para o servo, ele estava dizendo assim: o servo, ele tinha orgulho de trabalhar para aquele senhor. Ele estava dizendo assim: mas ele é o dono da minha vida, ele me sustenta em tudo. E não era um sentimento de escravidão, escravatura, era um sentimento de gratidão. Porque ele tinha respeito por ele, porque aquele senhor era o homem que sustentava a vida dele, que sustentava a família que estava com ele. Ele tinha prazer em servi-lo. Irmãos, você nunca vai ser contribuinte, dizimista ou ofertante, se você não entender que isso é um prazer, isso é uma alegria. Porque quando você contribui, você está dizendo: Senhor, eu só estou de pé por tua causa. A honra do servo é o respeito. A honra do filho é o amor. A honra do filho é o amor. O filho ama o pai.
Se o filho comete um erro igual o servo, para o servo é uma coisa, mas para o filho é outra. O filho vai fazer as coisas porque ele está banhado de amor. Amor a Deus, ele ama a Deus. Ele sabe que em algum momento, quando o pai não lhe dá alguma coisa, o verdadeiro filho sabe disso. Quando o pai não lhe dá alguma coisa, não é porque o pai não quer, é porque o pai está ensinando, é porque o pai está educando por alguma razão. Mas o pai, se pudesse, ele pegaria as estrelas do céu e colocaria nas mãos dos filhos, do verdadeiro filho, que também é um servo. Quando você pegar, fique em pé, irmãos, senão eu não vou terminar. Quando você pegar na cultura judaica, você lembra a parábola do filho pródigo? Quem lembra a parábola do filho pródigo? Quem lembra? Você lembra a parábola do filho pródigo? O filho pródigo, quando torra o dinheiro da sua herança, o que ele fez, irmão? Pode falar. O que o filho pródigo fez? Torrou o dinheiro que o pai lhe deu, parte da sua herança. Está certo? Quando o filho, pega comigo, quando o filho retorna, qual é a frase dele? Ele diz assim, ó, deixa isso aqui um pouquinho, tá? Ele diz assim, ó, olha para mim. Ele diz assim, ó, olha o pastor. Ele diz assim, ai, que saudade da casa do pai. Eu não tenho mais direito de nada, mas eu quero voltar, nem que for para um dos trabalhadores dele. Se ele me tratar como um dos trabalhadores, eu já estou feliz da vida. Você sabia que na cultura judaica, o filho trabalhava até uns 14, 15 anos. Ele trabalhava entre os servos, entre os escravos. Ele era herdeiro, mas trabalhava entre eles, porque ele ia aprender o que era respeito. Ele tinha que aprender a respeitar aquilo que Deus estava lhe dando. Aquilo que o pai tinha e seria dele. Ele já era herdeiro por natureza, mas ele tinha que aprender o respeito. Escuta, crente, nós estamos vivendo uma era onde tem muito crente mimado, mas que não consegue respeitar Deus. Mimado e não respeita. O respeito tem muito a ver com a sua adoração e com a qualidade do serviço que você presta a Deus. A oferta sua, que faz parte disso, tem a ver tanto com amor quanto com o respeito. Eu não duvido do amor que você tem a Deus, embora você tenha que analisar isso, que inclusive é um convite da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. O exame que eu vou fazer é o seguinte: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Você lembra quando o filho voltou para a casa do pai, o que aconteceu? O pai recebeu ele como servo? Recebeu como o quê? Porque quando o filho é filho, o pai sempre vai receber em primeiro lugar como filho. Deus está interessado no teu amor por Ele, se você reconhece que Ele te ama. Mas Ele está interessado no servo que você é também. Quando ele chega no capítulo 3, ele vai discorrendo algumas coisas que se desconstrói na vida dos ouvintes de Malaquias. Algumas coisas que se desconstruíram, porque não desconstrói só a vida espiritual quando você desconfia do amor, desconstrói muita coisa. Aí ele chega no capítulo 3 para dizer: você é filho, você me ama, então trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ele diz no versículo 11, ele diz assim, ó, por vossa causa. O que o pastor citou agora? Ele está dizendo assim, por vossa causa. Causa de quem? De quem é filho, de quem é servo, de quem ama a Deus verdadeiramente. Não importando a situação, a minha contribuição, a minha oferta, o meu dízimo, não está atrelado à minha condição, está atrelado ao meu amor e ao meu respeito como servo. Eu não faço conta para dizimar, eu dizimo. Eu não penso em dizimar, eu vou e faço isso. Por quê? Porque eu sou filho e sou servo. O filho ama, o servo respeita.
Pega a interpretação do jeito que você quiser. Traduz ela para você. O filho ama. O servo, ele respeita. Ele coloca em consideração. Irmãos, tem algum momento da nossa vida que a gente tem que usar a pessoa do servo. Porque a situação vai estar tão complicada, ele vai lembrar: eu sou servo, eu respeito. É ele que me sustenta, é ele que me mantém. Eu continuo. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos ao Senhor agora. Pai bendito, nesta manhã de Santa Ceia, Tua palavra nos convida a fazer um exame de como nós estamos vivendo. E que texto é esse, Pai? Que texto maravilhoso é esse? Texto que abre os nossos olhos para que esse exame seja real, não seja mentiroso. Para que ele seja real, não seja falso, não seja confortante apenas. Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe esse povo nesta manhã de Santa Ceia. Nós não estamos aqui para viver um cristianismo raso, um cristianismo sem raiz, sem profundidade. Nós queremos viver um cristianismo de raiz, de profundidade. Nós queremos viver intensamente aquilo que o Senhor deixou para nós. Por isso eu quero ser dizimista com amor de filho e com respeito de servo. Pai, eu quero trazer esse sentimento, ó Deus, para mim, que o Espírito Santo traga para cada pessoa aqui nesta manhã. Às vezes alguém, ó Pai, não consegue ser dizimista. Alguém que está desempregado, mas ele o quer ser. Que o Senhor o abençoe. Mas alguém entre nós, ó Deus, que gostaria, ó Deus, mas não está conseguindo por desequilíbrio financeiro, alguma coisa nesse sentido. Quero lhe pedir que o Senhor o ajude. Alguém não consegue ser dizimista, Pai, por falta de entendimento bíblico. Que a Tua palavra traga luz, que a Tua palavra traga o que tem que ser, ó Deus, na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, que possamos viver intensamente o cristianismo de filhos de Deus e servos Teus. Quero abençoar. Quem quer uma bênção financeira em cima da palavra que foi dita, porque é promessa da Bíblia? Levanta a mão, eu quero orar por você. Quem quer ser abençoado financeiramente, não é? Sabendo que Deus cuida de você, que é promessa. Ele diz: estou olhando para você, por vossa causa eu repreenderei o devorador, por vossa causa eu vou fazer coisas impressionantes na sua vida. Deus está interessado em você. Levanta bem alto suas mãos. Pai bendito, eu quero abençoar esse povo nesta manhã, porque a Tua palavra traz luz e entendimento. Quero orar abençoando, Pai, e nós não podemos dar um passo atrás diante do Teu amor. Nós confiamos no Teu amor, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos ama. Por isso nós queremos nos levantar como filhos verdadeiros, filhos que Te amam, por isso que dizimam, e servos que Te respeitam, por isso que contribuem com dízimos e ofertas, por isso que fazem a Tua obra, Pai. Fazem a Tua obra com alegria, com fé. Fazem a Tua obra, Deus, de todo o coração. Nós não queremos viver de maneira superficial, nós queremos viver de maneira profunda. Por isso eu oro e abençoo esse povo nesta manhã de Santa Ceia. Quem crê, Pai, levanta as mãos. Quem crê em nome de Jesus, que você vai sentir a bênção de Deus, se você viver de acordo com a palavra que foi pregada nesta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E quem crê, diga amém, diga glória a Deus.